Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre a manutenção de motores a combustão. Se montarmos uma lista dos serviços mais comuns do dia a dia das oficinas mecânicas, a revisão do motor vai com certeza ocupar uma posição de destaque. E não é para menos. A falta de manutenção adequada do motor pode comprometer muito o desempenho do veículo. O consumo de combustível aumenta, a perda de potência e de aceleração e a vida útil diminui drasticamente. No geral, a manutenção mais atuante em um motor a combustão é a manutenção preventiva. Conforme a NBR, ela é definida da seguinte forma: Para exemplificar, aqui está o modelo de manutenção de um carro popular, no caso, o Fiat Argo. Nesse carro, o óleo do motor e o filtro de óleo devem ser trocados a cada 10.000 quilômetros. Além dos componentes internos do motor, abordaremos sobre algumas partes periféricas a ele que podem ser prejudiciais para o funcionamento conjunto, caso não passem pelas devidas manutenções periódicas. Para melhor abordagem, dividimos os componentes dos motores em quatro grandes áreas: sistema de alimentação, de arrefecimento, de lubrificação e de transmissão. Sobre o sistema de alimentação, abordaremos a respeito do filtro de ar, filtro de combustível, tubulações, bomba de combustível, o carburador e a injeção eletrônica. um filtro de ar sujo pode influenciar no consumo e no desempenho de motor do carro. Isso porque a sujeira obstrui a passagem de oxigênio. Isso faz com que aumente a quantidade de combustível necessário para o motor produzir energia. A sujeira também torna os gases de escape mais contaminantes. Um filtro sujo faz com que as partículas de sujeira penetrem no motor. Essas impurezas acabam por degradar o motor prematuramente, visto que podem provocar problemas nos pistões e nos cilindros. As orientações sobre a manutenção do filtro de ar se encontram no manual de cada modelo do carro. No geral, sua troca é recomendada após determinada quantidade de quilometragem rodada. Outro cuidado refere-se à troca do filtro de combustível, a qual deve ser feita depois que o carro atinge certa quilometragem, que também depende do manual do veículo, mas varia em média 20 a 25 mil quilômetros rodados. Isso evitará que a sujeira decorrente do abastecimento entupa o bico injetor, que pode fazer o motor parar de funcionar por falta de combustível. É importante ressaltar que os filtros de combustível protegem todo o sistema de alimentação, uma vez que ele evita que as impurezas obstruam outros componentes, como os bicos injetores. A manutenção preventiva do sistema de injeção eletrônica do veículo é essencial. Então, pelo menos a cada 30 mil quilômetros percorridos, é fundamental realizar a limpeza dos bicos e fazer o uso de combustível aditivado em alguns períodos para evitar alguns problemas. Uma vez que o bico é obstruído ou danificado, na maioria das vezes não há recuperação, pois geralmente não há peças internas de reposição no mercado. É possível tentar a limpeza por ultrassom, que pode melhorar o funcionamento ou até mesmo recuperar o leque do jato. Por último e não menos importante, no dia a dia devemos nos atentar à qualidade do combustível utilizado, pois o risco de colocar combustível adulterado no tanque é grande, e isso gerará uma série de problemas como consumo excessivo e a falha na injeção. Em relação ao carburador, o ideal é fazer a manutenção típica preventiva do carburador a cada 30.000 quilômetros, para garantir um bom funcionamento e evitar falhas. Algumas falhas típicas e as devidas manutenções para a correção. A falha de alto consumo ou baixo rendimento podem ter a mesma causa, erro de calibragem do carburador. Durante a manutenção do carburador, deve ser feita a calibragem ou a giclagem correta. Em relação aos testes de combustível, a causa geralmente são impurezas do sistema de combustível. A solução é a limpeza do tanque de combustível, verificar mangueiras de borracha e tubulações, substituir o filtro de combustível e a válvula de agulha do carburador. Dificuldade de regulagem. A causa, geralmente, combustível adulterado, entrada falsa de ar, motor fora do ponto de ignição e componentes de ignição gastos. A solução é verificar combustível, juntas, coletores de emissão, escape, pontos de ignição, velas, cabos de velas, tampa do distribuidor, condensador e platinado nos veículos que contêm tanto o carburador quanto o platinado.
Em relação à bomba de combustível. A bomba de combustível, quando bem cuidada, tem uma vida útil bem grande, mas problemas podem acontecer devido ao desgaste natural da peça. Os principais sintomas de que esse componente precisa de manutenção são a perda de potência do motor, funcionamento irregular ou até mesmo a parada total do veículo. Como princípio básico de direção defensiva está a variação da bomba de combustível a cada 15 mil quilômetros, para evitar falhas prejudiciais ao motor e perigosas ao usuário. Em relação às tubulações, geralmente as mangueiras possuem cerca de 15 anos de vida útil, porém ela perde a utilização se tiver contato com um produto impróprio ou for manuseada de maneira incorreta. Por isso, ao contrário do que se imagina, não é recomendado que se faça a limpeza da mangueira de alta pressão. Por ser um material de borracha, qualquer sinal de rachadura é motivo para que a troca da mangueira seja feita, pois com vazamento há riscos de incêndio. Uma maneira de verificar o estado das tubulações é, durante revisões de rotina, observar as pontas, onde ficam os bocais. Se estiverem bem redondos e com bom acabamento, estão em boas condições de uso. Vou falar então quanto ao sistema de arrefecimento dos motores a combustão e a sua manutenção. Primeiro, nós temos que ter então na cabeça o que é esse sistema. Ele nada mais é do que um conjunto de componentes que são os responsáveis por deixar a temperatura do motor dentro de uma faixa ideal, garantindo então o bom funcionamento do motor, certo? Simples assim. Dito isso, então vamos falar aqui quais são seus principais componentes. Os principais componentes são o radiador, que é uma estrutura metálica que causa dissipação de uma parte do calor da água quente. A mangueira, que nada mais é do que também um tubo especial, né, revestido, cujo objetivo é circular a água e também diminuir a transmissão de vibrações do motor para o radiador. Tem a bomba d'água, que, quando acionada, vai causar a circulação forçada de água no sistema. O ventilador, que causa um fluxo forçado de ar. Tem também a câmara de água, que é a parte interna lá do motor, por onde a água vai circular, né, para absorver parte do calor da combustão. E, por fim, temos também um muito conhecido, que é o termostato, que, na verdade, ele é uma válvula mecânica que vai ser comandada pela temperatura da água. Ou seja, ela bloqueia a circulação da água quando o motor está frio e permite a circulação normal quando o motor atinge a temperatura certa, né? Dito isso, também já conhecendo os componentes, vamos passar, então, para manutenção. Existem dois principais modos de falhas no sistema de arrefecimento, o superaquecimento e quando o motor não atinge a temperatura normal. Essas falhas podem ser evitadas com a manutenção preventiva, que é a principal manutenção feita, né? Como que ela é feita? Garantindo que tem água no sistema. Sabe quando você acorda, abre o capô lá e vê se tem água no carro? Simples assim. E também, né, obviamente, temos a manutenção corretiva quando há vazamentos, quando são identificados vazamentos, quando a correia do ventilador está frouxa, não está sendo acionado, quando o radiador entope, ou quando trocamos um termostato defeituoso ou uma bomba d'água defeituosa. Então, aí, para mostrar a importância do sistema de manutenção e da manutenção do sistema de arrefecimento, perdão, um exemplo pessoal do meu carro, que estava com vazamento, né? No sistema de arrefecimento. Essa primeira foto é como estava danificado e a segunda é após o reparo. Então, só para mostrar aí no dia a dia que a gente tem que estar atento para a manutenção desse sistema. Não dá para negligenciar. Certinho? Sistema de lubrificação. A lubrificação em motores a combustão se caracteriza como manutenção preventiva, a qual atua de forma a reduzir ou evitar falhas. Diante disso, o sistema de lubrificação objetiva reduzir o desgaste ao criar uma película protetora ao redor das peças fixas e móveis, além de limpar o motor e evitar o acúmulo de sujeira, ou seja, retira os fragmentos gerados pela combustão e previne a corrosão. Ademais, ele refrigera o motor através da transferência de calor que ocorre durante a circulação do óleo. Sobre o percurso do óleo, partindo do cárter, ele é levado pela bomba através do pescador de óleo e é conduzido até o filtro, o qual retém as partículas de sujeira. Após isso, a bomba garante uma boa distribuição do lubrificante por todas as peças móveis do motor e os dutos internos permitem a chegada do óleo aos virabrequins e bielas, além de tirar os cilindros e pistões do motor, ou seja, o lubrificante gera uma película protetora, impedindo o atrito entre elas. O óleo também chega ao cabeçote e lubrifica as guias de válvulas e os balancins. Diante disso, atinge várias das peças do motor e evita seu contato direto, evitando assim os danos causados
pelo desgaste e auxiliando na refrigeração. Após isso, o óleo retorna ao reservatório do cárter por gravidade e todo o processo se reinicia. Sendo assim, para a melhor performance do motor, é necessário que seja utilizado o melhor óleo lubrificante, ou seja, aquele que possui as características adequadas às necessidades, seguindo as recomendações do fabricante. Além disso, o lubrificante vencido ou sujo podem contribuir para o desgaste dos componentes do motor, o que irá afetar o desempenho do automóvel até que ele pare de funcionar. Sendo assim, a manutenção preventiva é muito importante. Além disso, deve sempre verificar o nível do óleo para que o motor não funcione com a quantidade de lubrificante abaixo da recomendada. Agora podemos falar um pouco sobre o sistema de potência, ou sistema de transmissão de potência no motor a combustão interna, que é acerca tanto da geração da explosão quanto da transformação deste movimento linear e posteriormente em torque. Aqui nós temos alguns componentes de destaque que apresentam os principais desgastes ou problemas com manutenção em um motor veicular, combustão interna. E aqui agora vamos citar um pouco mais os problemas acerca destes. Aqui nós temos os três principais componentes de destaque, que é o cárter, virabrequim e o bloco, e em paralelo ao mesmo, os pistões e anéis de vedação. E alguns sinais de alarme que devemos estar sempre atentos. Em relação ao cárter, nós temos o principal problema relacionado ao acúmulo de resíduos no óleo, devido à não troca do mesmo dentro da sua vida útil, ou a atuação em temperaturas elevadas, gerando assim um acúmulo desses resíduos e posteriormente podendo gerar o entupimento do sistema de lubrificação, trazendo assim outros problemas. Em relação ao virabrequim, nós temos o principal problema relacionado ao desgaste das bronzinas em contato com o mesmo, e isso pode gerar vibrações, folgas e quebra de outros componentes. Agora falando sobre o bloco e o conjunto de pistões e anéis de vedação, nós também temos um problema de desgaste, principalmente devido à falta de lubrificação, podendo gerar a, a alteração da conicidade devido ao atrito excessivo do conjunto pistão cilindro, ou a ovalização, que é devido ao apoio do cilindro no pistão durante o seu movimento de subida. Alguns sinais alarmantes que podem ser relacionados a esse problema são ruídos e vibrações excessivas, filtros de óleo com limalhas, representando metais, gases de escape escuro, ou sistema de escape em cor mais escura, e consumo excessivo de combustível. Então, caso observe esses problemas, esses sinais é um bom alerta ao seu mecânico. Em relação ao cabeçote, nós temos alguns problemas também que podem ser destacados. Por exemplo, a ruptura da correia dentada, que pode gerar alguns problemas. Há também a possibilidade de ocorrer o vazamento de óleo para a câmara de combustão, a queima da junta de cabeçote, o empenamento do cabeçote e o desgaste das velas de ignição. Todos esses casos apresentam queda de desempenho e diversos sinais durante a atuação. Sendo o mais preocupante deles a ruptura da correia dentada, que dependendo do momento da sua ocorrência, pode trazer grandes danos não só ao cabeçote, gerando empenamento do mesmo, mas também a quebra de algumas válvulas e danificar outros componentes do motor, gerando assim altos custos de reparo. Algumas práticas importantes são a troca da correia dentada na quilometragem adequada, que é geralmente em torno de 50 mil quilômetros ou 60 mil quilômetros corridos. Então é sempre bom dar uma olhada nesse caso. Sempre verificar também o sistema de arrefecimento para evitar superaquecimento, que pode gerar as queimas das juntas, e o empenamento também
do cabeçote e sempre tocar as velas de ignição quando começar a apresentar falhas. Assim, boas práticas para evitar passar por esses problemas são sempre manter a revisão do seu veículo em dia, para sempre estar analisando desgaste, possíveis problemas de vazamento, falta de lubrificação, análise do óleo. Então é sempre bom evitar postergar a troca dos componentes além da vida útil, para evitar problemas piores e mais custosos no futuro. E em caso dos sintomas alarmantes ou dos sinais alarmantes citados ou outros além desses, é bom ir o mais rápido possível ao seu mecânico para a verificação do problema, pois a prevenção ou a ação rápida pode diminuir os custos de manutenção posteriores. Então é isso. Esse foi o nosso trabalho sobre a manutenção e sua importância em motores de combustão. Fique atento para os créditos, tem uma surpresinha. E muito obrigado. Deram um negócio esquisito pra eu tomar. Tô doida aqui, meu maior barato. Tô doidona. A Lucy cresce. A Lucy cresce. Ai, o que é isso? Ai, o que é? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar